Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Contando Sabedoria. Se você está passando por momentos difíceis e sente que as palavras não conseguem expressar a dor ou a dúvida que está em seu coração, você está no lugar certo. Aqui, vamos caminhar juntos em busca de força, fé e esperança, mesmo quando Deus parece em silêncio. Sabemos que enfrentar desafios não é fácil, mas acredite, há uma presença divina que sempre estará ao seu lado, pronta para te guiar, mesmo nos momentos mais escuros. Este é um espaço de acolhimento, reflexão e, acima de tudo, de fortalecimento espiritual. Fique conosco e descubra como podemos encontrar paz e direção, mesmo nas adversidades. Se você está buscando respostas e quer fortalecer sua fé, inscreva-se e venha fazer parte dessa jornada de superação. Estamos juntos nessa. Maria sempre foi uma pessoa de fé, mas, naquele dia, sua crença parecia frágil, quase inexistente. Sua mãe, que sempre foi sua fortaleza, falecera em um trágico acidente de carro, e com ela, parece que a própria vida de Maria também havia se despedaçado. O funeral havia sido simples, mas profundamente doloroso. Familiares e amigos se reuniram para dar as últimas despedidas, mas Maria se sentia completamente vazia, como se tivesse sido arrancada de seu próprio corpo. A perda de sua mãe deixou um buraco em seu coração, um espaço que ninguém jamais seria capaz de preencher. Ela se viu sozinha, sem saber como seguir em frente. Como poderia Deus saber o que estava fazendo quando ele permitiu que sua mãe fosse arrancada de sua vida de maneira tão cruel? Como poderia ele estar presente em uma dor tão avassaladora, tão imensa? Durante os primeiros dias, Maria tentou orar, buscar consolo nas palavras sagradas que sempre haviam sido um abrigo em tempos difíceis. Mas, dessa vez, o silêncio parecia mais denso do que nunca. Ela se sentava à mesa, fechava os olhos e tentava se conectar com Deus, mas as palavras simplesmente não saíam. A fé que um dia foi sólida e reconfortante agora parecia uma lembrança distante, algo que ela não conseguia mais alcançar. O vazio era tão grande que ela se perguntava se Deus realmente a tinha abandonado, se ele a havia deixado sozinha em sua dor. Por que ele, que sempre fora tão próximo, agora parecia tão distante? A cada dia que passava, a resposta parecia mais insatisfatória, o silêncio. Maria ficou frustrada e, em muitos momentos, sentiu raiva. Mas a raiva não a acalmava. Ao contrário, ela só aumentava sua sensação de abandono. Foi então que Maria tomou uma decisão radical. Ela precisava sair de sua rotina, de sua cidade, de tudo que a lembrava da dor que estava sentindo. Ela decidiu se afastar, ir para um retiro espiritual em uma montanha distante, onde poderia tentar encontrar a paz e talvez até alguma resposta para o que estava acontecendo dentro de si. Ela acreditava que, ao menos, estaria sozinha, sem distrações, para tentar encontrar algum tipo de consolo. No fundo de seu ser, ela tinha uma esperança, embora pequena, de que talvez lá, no silêncio da natureza e da solidão, ela pudesse ouvir Deus novamente. Mas ao chegar, o que encontrou foi mais silêncio. Esse silêncio, que ela já temia, parecia agora um grande abismo. Maria, desconfortável com a quietude do lugar, não podia fugir da pergunta que ainda ecoava em sua mente: por que Deus havia se calado diante do sofrimento dela? Ela se perguntava se realmente seria capaz de encontrar alguma resposta no lugar onde o único som que a acompanhava era o vento suave que batia nas árvores. Nos primeiros dias no retiro, Maria sentiu-se como uma estranha dentro de si mesma. O ambiente, tranquilo e imerso na natureza, deveria ser acolhedor, mas a sensação de solidão era ainda mais forte. Ela buscou refúgio em longas caminhadas pelas trilhas da montanha, tentando encontrar algum sinal, algo que confirmasse que Deus estava ali com ela. Cada passo, porém, a levava mais para dentro de seu próprio vazio, sem qualquer alívio. O silêncio parecia sufocante. Ela havia se afastado de tudo e de todos, em busca de respostas, mas, em vez disso, sentia-se cada vez mais perdida. No início, tentou se distrair. Leu livros sobre fé e meditação, mas as palavras pareciam sem significado. Nada conseguia preencher o vazio que crescia em seu peito. Maria fechava os olhos e tentava orar, mas sua mente a levava para longe. Ela já não sabia mais o que pedir. Qualquer pedido que fizesse parecia um eco sem sentido, repetindo-se no vazio da montanha.
A natureza ao seu redor, que deveria trazer paz, só reforçava a sensação de abandono. As árvores altas, as pedras silenciosas e os rios tranquilos eram tudo o que ela ouvia, mas nenhuma palavra de conforto. Ela se perguntava onde estava Deus. Por que, em um momento de tanta dor, ele parecia tão ausente? O silêncio de Deus parecia uma resposta cruel, um silêncio tão profundo que Maria temia não ser capaz de suportá-lo. Quando a noite chegava, Maria sentia uma angústia imensa. As estrelas no céu, tão longe e imponentes, apenas a faziam se sentir ainda menor. Onde estava a presença divina que ela tanto desejava? Onde estavam as palavras que poderiam aliviar a dor de sua alma? O silêncio de Deus parecia não apenas uma ausência, mas um desafio a ser enfrentado. Se Deus estava presente, por que ele não se manifestava? Maria não sabia mais o que fazer. Tentava se entregar ao momento, mas o silêncio parecia um labirinto sem saída. Ela já não sabia mais o que esperar. Talvez o silêncio fosse um reflexo de sua própria falta de fé, ou talvez, quem sabe, Deus estivesse se escondendo de propósito, esperando que ela descobrisse algo mais sobre si mesma. No entanto, mesmo enquanto se questionava, ela sentia um cansaço profundo. Não havia mais forças para continuar lutando contra o silêncio. Ela simplesmente se deixou cair na escuridão do desconhecido. Nos dias que seguiram, Maria se viu forçada a lidar com algo que nunca imaginou enfrentar, no próprio silêncio interior. No começo, foi difícil. O vazio externo parecia refletir o vazio que ela carregava dentro de si. Mas, aos poucos, ela começou a perceber algo novo, algo que ela não havia notado antes. O silêncio não era apenas ausência, ele estava começando a se transformar em um espaço de introspecção. Maria começou a refletir sobre sua relação com a mãe, sobre os momentos em que a havia perdido. Ela se lembrou de todas as conversas, os risos, as dores que haviam compartilhado, e, pela primeira vez, sentiu a dor de sua perda de uma maneira mais tranquila. Ela percebeu que a vida, com seus altos e baixos, não se resumia à perda, mas a tudo o que foi vivido antes dela. A perda de sua mãe não a fazia menos inteira, mas a convidava a crescer e aprender com a dor. A solidão, antes sufocante, começou a se tornar um campo fértil para a autodescoberta. Maria começou a questionar a expectativa de respostas rápidas, de explicações imediatas. O que se passava, talvez, não fosse sobre encontrar uma resposta clara, mas aprender a viver com o silêncio. Ela começou a entender que o silêncio não era um castigo divino, mas uma oportunidade para ela se conectar com o que estava dentro de si, para perceber forças que até então não conhecia. Enquanto meditava, Maria se lembrou dos ensinamentos de sua mãe, que sempre falará sobre a necessidade de silêncio para ouvir a voz interior. Sua mãe havia lhe ensinado que a dor, embora difícil, trazia consigo a possibilidade de crescimento. O silêncio, agora, parecia mais uma bênção do que uma maldição. A dor ainda estava lá, mas algo havia mudado, e Maria estava começando a se reconectar com sua própria fé, não a fé de respostas externas, mas a fé em sua capacidade de lidar com a adversidade. Com o passar dos dias, Maria começou a sentir uma mudança sutil dentro de si. O silêncio, que antes parecia um peso esmagador, agora parecia um campo aberto, pronto para ser explorado. A sensação de vazio que a consumia começou a se dissipar, e uma nova força começou a surgir em sua alma. Ela percebeu que o silêncio não era apenas a ausência de palavras, mas uma oportunidade para se ouvir de verdade, para se conectar consigo mesma e com algo maior. A cada passo que dava nas trilhas da montanha, sentia o peso da dor diminuir, substituído por uma paz profunda e serena. Maria já não estava mais correndo atrás de respostas, mas permitindo-se viver no momento, aberta ao que o silêncio tinha a oferecer. O silêncio, de alguma forma, se tornou o elo que a reconectava com sua fé. Ela não mais ansiava por respostas imediatas, mas passou a entender que sua fé precisava ser cultivada na quietude. Nos momentos de oração, Maria não mais pedia algo específico, mas simplesmente se entregava à presença de Deus, confiando que, no silêncio, Ele estava ali, mais presente do que nunca. A paz que ela sentia agora era diferente daquela que experimentava nos tempos de oração ativas e cheias de palavras.
Era uma paz silenciosa, um entendimento profundo de que a verdadeira fé não dependia de milagres instantâneos, mas de confiança e entrega. Em suas caminhadas diárias, Maria passou a observar a natureza com outros olhos. O murmúrio do vento entre as árvores, o canto suave dos pássaros, a calma do lago refletindo as montanhas, tudo isso começou a parecer uma linguagem silenciosa, mas cheia de significado. Ela sentia uma conexão com o mundo ao seu redor, como se o próprio universo estivesse em sintonia com seu coração. Maria entendia, então, que Deus não estava distante, mas em cada detalhe da natureza que a rodeava. Cada respiração era um lembrete de sua presença, e ela se sentia preenchida de uma maneira que jamais havia experimentado. Enquanto os dias passavam, Maria se deu conta de que, no silêncio, ela estava redescobrindo sua própria força. A dor que antes a definia estava sendo transformada em uma fonte de poder interior. Ela percebeu que as dificuldades que havia enfrentado não a destruíram, mas a moldaram para algo maior. A cada momento de silêncio, ela se tornava mais forte, mais consciente de sua resiliência. As respostas que ela tanto buscava não vinham mais de fora, mas surgiam de dentro de seu coração, onde a paz e a força haviam encontrado morada. Uma manhã, ao acordar com o sol ainda fraco e a névoa cobrindo as montanhas, Maria sentou-se ao pé de uma árvore grande e antiga. Era ali, naquele momento de quietude, que ela sentiu pela primeira vez a verdadeira sensação de completa aceitação. Ela não precisava mais justificar suas emoções ou pedir explicações. Ela podia simplesmente ser, em toda a sua vulnerabilidade e força. Deus não havia se afastado dela, ele estava ali, no silêncio, aguardando que ela estivesse pronta para recebê-lo. Maria sorriu, sentindo a certeza de que, no silêncio, ela havia encontrado a sua resposta e que, a partir dali, nada mais seria o mesmo. Quando o retiro chegou ao fim, Maria já não era mais a mesma pessoa que havia chegado. Ela não partia com todas as respostas, mas com algo mais importante, uma confiança renovada, um coração em paz, e uma fé fortalecida pelo silêncio. A jornada que ela fizera nas montanhas não tinha sido sobre encontrar respostas imediatas, mas sobre aprender a viver com a confiança de que, mesmo nos momentos de silêncio, Deus estava ali, guiando e transformando sua vida de maneiras que ela ainda não compreendia totalmente. Ela sabia, agora, que o silêncio não era um castigo, mas uma oportunidade divina de crescimento e reconciliação. E, com isso, Maria se sentia pronta para voltar à sua vida, mais forte e mais conectada do que nunca. Compartilhe sua história conosco. Como você encontrou força no silêncio de sua vida? Junte-se a nós nesta jornada e fortaleça a sua fé através da confiança no processo divino. A verdadeira força surge quando você permite que Deus o guie.